Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o desenvolvimento do que é essa disciplina. É uma disciplina muito abrangente e é um universo de questões e itens que você precisa estudar. Eu espero aqui passar para vocês o máximo de informações pertinentes ao dimensionamento de estruturas que vocês vão ver futuramente no curso. Então, só para a gente recapitular o que a gente já viu aí nessas aulas, a gente já falou sobre tensões que surgem quando você esforça um material, né? A tração, a compressão e agora a gente vai ver um dos elementos que conseguem ter, quando ele é esforçado, a combinação dos dois esforços, tá? Então a gente viu que num pilar ou numa barra sujeita a esforços unicamente de tração ou compressão, eles estão isolados, né? Uma barra, quando eu traciono ou comprimo, você só tem ou tração ou compressão. Na mesma coisa num pilar. É claro que em uma estrutura, um pilar vai, sim, se comportar com outros tipos de esforços, tá? Você vai ver, sim, surgirem no pilar esforços de momento, que vão fazer com que surjam também esforços de tração no pilar, tá? Mas isso, quando a gente estiver tratando de outra disciplina, que não esse aqui. A gente precisa agora entender o fundamento, que é encontrar os esforços de compressão, tração, cisalhamento, tá? E aí a gente vai evoluindo na disciplina. Hoje a gente vai ver aquela nossa mesma estrutura, deixa eu apresentar, aquela estrutura que a gente já vem estudando, tá? A gente vai pegar o mesmo exemplo, ok? E agora a gente vai analisar a própria viga, tá? Vamos retirar os esforços externos, que a gente já sabe, tá? E verificar como que se comporta internamente o material, tá? Primeiro, eu preciso definir uma seção transversal, tá? Para essa nossa viga aqui. O que é definir uma seção transversal? É saber, quando eu fizer um corte nessa viga, deixa eu abrir o sketch, que fica mais interessante para mostrar para vocês visualmente, tá? Mas é como se eu observasse esse meu... Deixa eu colocar em metro. Vou abrir a nossa estrutura exemplo aqui. É como se... Todo mundo enxergando minha tela, pessoal? Deixa eu colocar um plano aqui. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó, tá? Fizesse um corte na estrutura e passasse a observar o que está acontecendo nessa seção transversal aqui, tá? É isso aqui que a gente faz, ok? Então, eu vou desenhar aqui uma seção transversal qualquer, tá? A gente não está tratando ainda de projeto de estruturas, mas eu vou imaginar aquela nossa mesma viga. Eu vou colocar aqui uma dimensão 15 por 40, pode ser, tá? Então, a gente vai analisar essa estrutura aqui, quais são os esforços que vão surgir aqui, e eu preciso primeiro definir isso, tá? Uma seção transversal para o meu elemento. Boa tarde a todos, quem foi chegando agora. Ok? Por que eu preciso fazer essa definição aqui? Porque existem algumas propriedades que a gente precisa analisar de como a matéria está disposta nesse teu elemento, tá? Nem sempre eu vou ter um perfil, ou seja, uma seção transversal retangular. Ela pode ser quadrada, ela pode ser em formato I, em formato T, né? Inúmeras seções, tá? Vamos começar pela mais simples, que é a retangular, porque eu preciso definir aqui já de imediato um plano ou seja, uma linha neutra, tá? Ou seja, como se eu dividisse essa minha seção ao meio, ok? Tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. E eu tenho a partir daqui o plano cartesiano simples, tá? Ou seja, esse aqui eu vou representar como o eixo Y, esse aqui eu vou representar como o eixo X. Para que eu veja como está se comportando essa parte de cima do meu material, da minha estrutura, e essa parte de baixo, ou seja, eu vou chamar já, a partir daqui, esse corte que eu fiz na horizontal de linha neutra. O que é a linha neutra em um elemento sujeito a um esforço de flexão? Tá? A linha neutra, ela é o limite
ou seja, entre os esforços que estão, dependendo de como você dimensiona a viga, de como ela está disposta na tua estrutura, geralmente, nessa parte superior, vão surgir, essa parte de cima da linha neutra, vão surgir esforços de compressão, e na parte de baixo, não é uma regra, tá? A gente vai falar mais para frente, de tração. A linha neutra é exatamente o que vai dividir a tua análise. Então, na linha neutra, eu não tenho esforço nem de compressão, nem de tração. Se eu desenhar aqui, como se a viga estivesse de perfil, tá? Vamos imaginar que a nossa viga está de perfil aqui. Deixa eu melhorar, não ficou legal, tá? Ela está de perfil. E é como se a linha, aqui está a nossa linha neutra, tá? Ainda aqui no meio. Beleza, no meio está a linha neutra, tá? É como se eu fosse desenhar, representar graficamente o esforço de compressão em cima e tração na parte de baixo, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo de forças, todo mundo acompanhando aí, pessoal? Onde eu tenho aqui esforços de compressão e desse lado esforços, deixa eu mudar a cor, de tração. Deixa eu permitir a galera entrar aqui. Só representar agora. Então, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, esforços nessa direção, ou seja, comprimindo o concreto, e nessa parte aqui, é como se esses esforços estivessem tentando tracionar o meu concreto aqui, tá? Então, eu tenho compressão na parte de cima, tração na parte de baixo. Isso pode se inverter, ok? Vou falar mais para frente. Às vezes, em uma viga, eu tenho aqui em cima esforço de tração e aqui embaixo esforços de compressão. Depende de como minha viga está disposta na minha estrutura, tá? Então, o que isso quer dizer? A linha neutra, ela não comporta, ou seja, é a fronteira, tá, entre esses dois esforços. Então, ele vem máximo no topo da minha viga. Eu tenho os esforços máximos aqui, ó, de compressão, e ele vem diminuindo. Veja que é um retângulo, é um triângulo, né, de forças. Então, ele é máximo na parte superior da viga, máximo, e ele é nulo na linha neutra. A partir daqui ele começa a crescer de novo, só que aí com um esforço de tração. Ele é nulo na linha neutra e ele é máximo na parte de baixo da tua viga, tá? Por isso que geralmente as vigas vão apresentar, ó, fissuras aqui embaixo, porque o esforço de tração, o concreto não é um material que reage bem a esse tipo de solicitação, ok? Aí entram as nossas tão desejadas barras aqui, ó, de aço, tá? Elas vão entrar aqui, ó, tá? Porque o aço vai ser um material que vai complementar a fraqueza do concreto em relação a esses esforços de tração, ok? Então, a gente vai ter que achar uma equação agora que vai te dar qual é esse esforço de compressão aqui na parte de cima e esse esforço na compressão na parte de tração na parte de baixo. E aí eu tenho que vir aqui, ó, estudar a seção transversal, a posição da linha neutra, os eixos cartesianos. Ok? Até aqui, todo mundo? Então, eu preciso definir uma coisa aqui. Momento de inércia. A minha viga, eu já vou traçar a linha neutra. Vamos dizer que essa viga ela tem uma altura, que eu já falei que é de 40, né? De 40. E ela tem uma base de 15. Então, 40 e 15. Então, eu já tenho algumas propriedades aqui. Eu posso já saber qual é a área da viga. Como é que eu defino essa área da viga? É a base vezes a altura, tá? Se a nossa viga tem de base 15 e de altura 40, se você pegar aí na calculadora, fizer essa multiplicação, eu tenho uma área em centímetros, tá?
600 centímetros quadrados é a área da minha viga. Mas tem outras propriedades que eu posso estudar aqui. Sim. A área, tá? A área da viga, beleza. Futuramente vão entrar barras aqui de aço. Futuramente. A gente vai fazer os exemplos, os exercícios, que é quando a gente dá o início para você estudar o concreto armado. Ou seja, toda essa parte é concreto, mas eu tenho aqui embaixo, aqui em cima também, não pode esquecer as áreas de aço superior, tá? Barras de aço que você coloca na viga para ajudar o concreto a resistir aos esforços a que ele está submetido, tração e compressão, tá? Bom, então eu tenho uma área de concreto aqui, ó, em preto, dessa minha viga, ou seja, essa minha seção, mas eu tenho também uma coisa interessante, que é o meu momento de inércia, tá? Que posso ser tanto em relação ao eixo X aqui, quanto em relação ao eixo Y vertical, tá? Bom, mas para vigas, o interessante é eu saber o momento de inércia em relação ao eixo X. O que é esse momento de inércia, pessoal? É como está disposta, ou seja, a distância que eu tenho aqui de matéria em relação a um eixo de equilíbrio, ou seja, a minha linha neutra, que eu posso chamar também de centro de gravidade, tá? Então, é como se aqui, essa linha fosse meu ponto de equilíbrio, onde eu tenho a mesma área para cima, eu tenho para baixo, ok? A matéria está disposta de uma forma acima desse eixo, da mesma forma, igualmente, para o eixo de baixo, a parte de baixo. Então, esse momento de inércia é como a matéria está disposta nessa seção transversal aqui. E ela influencia bastante o modo como o teu elemento vai reagir aos esforços a que está submetido. Ok? Então, uma coisa é eu ter uma área de viga de 600 centímetros quadrados dessa forma, ou eu ter o mesmo elemento com, por exemplo, vamos tentar fazer um quadrado aqui. Vamos tirar a raiz de 600. 24,5, ok? Isso aqui é um quadrado que tem 24,5 aqui e 24,5 aqui, tá? Centímetros. Se eu passar uma linha neutra aqui, eu vou ter área para cima, área para baixo, então a minha linha neutra aqui, ou seja, matéria distribuída aqui nessa parte de cima, matéria distribuída aqui nessa parte de baixo, ok? Sabendo disso, agora eu preciso entender que essa seção transversal tem um comportamento diferente dessa seção transversal quando relacionado a esforços, ok? Eu tenho uma inércia diferente. A inércia dessa seção é bem maior do que a inércia dessa seção. Ou seja, o comportamento dessa seção transversal aqui é diferente dessa seção transversal, apesar de as duas terem a mesma área. A área da viga 1 é igual à área da viga 2. Apesar de terem a mesma área, elas têm um comportamento para a engenharia diferente, tá? Que é exatamente como está disposta aqui, ó. Essa distância, a matéria tem uma distância de distribuição aqui, ó, em relação à linha neutra, bem maior do que essa distância aqui, ó. Tá? E essa distância, sim, influencia como a viga vai se comportar. Esse momento de inércia para uma seção retangular, tá, em relação ao eixo X, é a base, eu vou chamar de B, multiplicado por essa altura aqui, ó, H ao cubo, dividido por 12, tá? Então,
a inércia dessa viga aqui, a gente vai encontrar um valor que é diferente para essa viga aqui, apesar de elas terem a mesma área, tá? Lembrando, essa fórmula aqui, ela é universal, ok? Eu vou usar bastante, na engenharia a gente vai usar bastante essa fórmula. Então, eu vou repetir aqui. A inércia ao cubo sobre 12 é o meu momento de inércia, tá? Ok? Ele também pode ser obtido em relação ao eixo Y, tá? E vai ser um valor diferente. Veja, se eu traçar aqui um eixo vertical Y aqui, em relação ao eixo Y, é como se eu tivesse aqui, a altura passa a ser, ó, essa dimensão aqui, ó. Tá? E a base passa a ser essa dimensão que vem daqui até aqui. Ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo Y é a mesma fórmula, porém, a altura passa a ser, ó, essa dimensão aqui, B, desculpa, o H, o H é esse aqui, essa é a altura em relação ao eixo Y e essa é a base, tá? Então, por exemplo, se a gente fizer o comparativo, momento de inércia em Y é base 40, né, da nossa viga tem 40 por 15, vezes a altura, que é 15, ao cubo, dividido por 12. A inércia, ou seja, qual é o comportamento dessa seção transversal? 40 vezes 15 dividido por 12, deu 11.250 centímetros a quarta, ok? Vamos fazer em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, momento de inércia em relação ao eixo X, lembra? Em relação ao eixo X, ó, a altura é essa dimensão e a base é 15. Então, vai ser B, base 15, vezes altura 40 ao cubo, dividido por 12. Então, essa inércia aqui vai ser 15 vezes 40 ao cubo, dividido por 12, 80.000 centímetros a quarta. Ou seja, quanto maior a inércia, melhor é o comportamento do meu elemento a esforços de flexão. Tá? Essa vai ser uma regra que a gente vai aplicar para a engenharia aí a partir de agora. Veja a diferença. Se eu deitar, ou seja, existe uma diferença muito grande entre eu fazer um elemento assim e eu fazer um elemento assim. A mesma área, 15 por 40, 15 por 40. O comportamento de uma viga, que a gente chama de viga chata. A gente pode executar uma viga assim, tá, pessoal? A gente pode, sim, executar. Vai haver casos em que você vai executar uma viga chata assim, tá? Para esconder numa laje. O arquiteto pediu para que a viga embaixo, no salão de baixo, não fique aparente, então você tem que executar uma viga assim. Ela não é tão eficiente exatamente por causa do momento de inércia. Então, eu tenho a mesma área, porém o comportamento é diferente. Veja só, aqui, qual é a inércia aqui, ó? Em relação ao eixo X. É base 40 vezes 15 ao cubo sobre 12. Aqui, a base passa a ser esse 15. Então, o momento de inércia aqui, ó, 15 vezes 40 ao cubo sobre 12. Vão ser valores muito diferentes, tá? Então, vindo aqui, a gente passa, então, a perceber que o momento de inércia vai influenciar na forma com que está distribuída as tensões e logo, e por consequência, o comportamento desse elemento em relação aos esforços, tá?
Eu tenho também casos em pilares. Nos pilares, a gente vai fazer análise nas duas dimensões, tá? X e Y, porque o pilar, ele pode estar sujeito a esforços, tanto que atuam nesse lado do pilar, quanto nesse lado aqui também. Na viga, geralmente, a gente trabalha só com esses esforços aqui, ó, que tentam fazer essa nossa estrutura, como está aqui, ó, flexionar, tá? Eu chamo aqui, ó, de esforços de flexão. Predominantemente, as vigas estão sujeitas a esforços de flexão externamente e internamente surgem os esforços de tensão, de compressão e tração. Compressão geralmente na parte de cima, tração geralmente na parte de baixo. Por que que eu disse que às vezes pode inverter isso? Deixa eu explicar rapidinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Por que será que às vezes ocorre o inverso? Fiquem à vontade aí, pessoal, vocês estão em silêncio. Se eu tenho uma viga biapoiada, uma viga simples biapoiada de uma estrutura, sujeita a um carregamento, tá? Sujeita a um carregamento aqui, linearmente distribuído. Então, quais são os esforços que vão surgir aqui? Essa viga, ela vai tentar apresentar esse formato aqui, tá? Ela vai flambar, flexionar, ela vai rotacionar aqui. Então, é como se essa viga, ó, ficasse assim, do shape inicial em vermelho para o shape final em verde, depois que ela é carregada. É como se fosse uma tábua, tá? Quem já conhece uma tábua, quando você apoia ela em dois pontos nos extremos, ela apresenta essa flecha aqui, essa deformação, tá? Com isso, surgem as fissuras aqui embaixo, e aqui em cima, ele é como se ele tentasse engelhar, não sei se você conhece essa expressão, né? Os esforços aqui são de compressão, ou seja, as moléculas estão se exprimindo uma contra a outra, e aqui embaixo esforços de tração, elas estão tentando se afastar. Então, é o inverso que ocorre, tá? Então, aqui, se uma viga é biapoiada, eu vou ter assim, compressão na parte de cima, tração na parte de baixo. Então, é como se eu tivesse um diagrama dessa forma assim. Aqui, esforços de compressão, embaixo, esforços de tração. Agora, se eu tenho uma situação que ocorre bastante também, não é difícil de ocorrer, uma mesma viga, e eu vou mudar só isso aqui, ó. Um apoio aqui, um apoio no extremo e um apoio central, como se eu tivesse um pilar aqui, outro pilar no meio e outro pilar na ponta. O que acontece nesse caso dessa viga? Ela vai fazer isso aqui. O comportamento dela é flexionar aqui para baixo, para cima, voltou aqui, faz de novo. Correto? Como que estão se comportando os esforços? Vou colocar de azul. Embaixo, mesma coisa. Traciona, traciona. Porém, aqui, ó, o que acontece com o topo da viga? Ela está assim. Ela estava reta, fez isso aqui. Eu exagerei aqui, tá, pessoal? Só para a gente entender. Então, aqui, na parte de cima dessa viga, vão surgir também, ó, esforços que vão tentar fazer tracionar a viga. Então, uma viga hiperestática tem necessariamente esforços de tração na parte do vão livre, ou seja, na parte de baixo, como também na parte de cima. No apoio, aqui, ó, estão ocorrendo esforços de compressão. Então, pode sim ocorrer uma inversão nesse diagrama aqui, ó. Se eu analisar essa parte aqui da viga, ó, essa parte, está ocorrendo o contrário. Está ocorrendo tração nessa parte aqui, e aqui na parte de baixo, bem aqui, onde eu estou sinalizando aqui, ocorrem esforços de compressão. Então, veja que inverteu. Pode ocorrer? Pode. Tá? Até aqui, pessoal, querem comentar alguma coisa, alguma dúvida? Tudo bem com vocês aí? Professor, Pode falar. eu acho que esse segundo exemplo eu não entendi muito bem, não, com relação ao diagrama de compressão e trações. Pode repetir a pergunta? Eu não entendi. É que nesse segundo exemplo da viga, eu não entendi esse diagrama de compressão e tração. Porque, tipo,
Nessa setinha que o senhor colocou, em cima parece ter como é que pode? Tração. Uma tração e embaixo uma compressão, por causa dessa terceira, desse pilar do meio. Certo, é isso. Aham. Aí você não entendeu essa parte? É porque quando esse pilar surge aqui no meio, ó, ele tenta fazer a viga subir, né? Como eu tenho esforços aqui, ó, que estão tentando fazer a viga comprimir aqui, ó. Olha a direção então do esforço, tá? Quando eu passo dessa fronteira aqui, onde está a linha do pilar, os esforços tentam continuar esse caminho aqui, ó, de ir comprimindo, ó. Então eu tenho uma inversão, ó. Eu tenho moléculas tentando ir para essa direção e moléculas tentando ir para essa direção. Ou seja, elas estão tentando se afastar. Aqui, então, eu tenho esforços de tração. Da mesma forma, embaixo, quando eu empurro o material aqui, ó, com o pilar, olha o caminho da força, como ela vem, ó. Tração, tração, tração. Chegou aqui, ela se encontrou com o que vinha daqui também, ó. Ou seja, aqui, ó, eu estou fazendo a molécula aí para essa direção e eu tenho moléculas nessa direção aqui, ó. Ou seja, uma está empurrando a outra. Estão aparecendo ali, então, esforços de compressão. Ok? Ok, entendi agora. Tá? Não se preocupe, a gente vai fazer bastante exemplo disso aqui. Tá? Então, por exemplo, às vezes, você será contratado por alguém, ele vai perguntar assim, eu quero adicionar um pilar aqui no meio. Vamos fazer isso? Aí você tem que analisar como que vai ser o comportamento que você vai mudar. Ó. Veja que o comportamento da viga, ele se altera completamente. Tá? Então, quer dizer, você teria que dispor de barras aqui, ó, negativas, tá? Nessa parte aqui. Vou desenhar num novo desenho, para não ficar muito complicado aqui. Então, além de eu dispor, vou colocar em vermelho as barras, dessas barras aqui, ó. Opa. Eu tenho que verificar qual é a bitola dessas barras que estão na parte superior da viga, tá? Porque quando ela estava na forma inicial dela, biapoiada, eu tinha um patamar bem definido de compressão na parte de cima, tração na parte de baixo. Quando eu adiciono um pilar central aqui, eu modifico a viga. Então, ela passa a tração na parte de cima, compressão aqui, tá? Aqui, ó, ela fica em tração também, tração para lá. Então, se eu não tiver como observar que bitolas estão aqui, pode ser que haja fissuras aqui, ó. Tá? Vão aparecer fissuras aqui na viga, ok? E aí ela pode colapsar porque concreto, a tração não funciona bem, tá? Então é isso que a gente está tentando analisar aqui. Vamos fazer então essa análise aqui para uma viga, para essa mesma viga nossa. Então, é uma viga que tem 15 por 40, nós já determinamos, e ela está sujeita a um carregamento, ela é biapoiada, tá? Um carregamento de 20 kN por metro, e ela tem 8 metros, correto? 8 metros. Daqui até aqui. Ok? Se a gente puxar lá da teoria das estruturas, que é a disciplina que vocês vão ter ainda, eu consigo encontrar que o momento fletor nessa viga máximo é fruto dessa equação aqui. O carregamento multiplicado pelo vão ao quadrado sobre 8, tá? Eu não tenho nenhum outro carregamento pontual aqui, então eu posso utilizar essa equação para encontrar o momento fletor máximo nessa viga. A carga, então, o momento, eu vou colocar aqui, M máximo, é a carga, 20 kN por metro, multiplicado pelo vão, 8, estou tirando daqui, ó, ao quadrado, dividido por 8. O meu momento máximo, se vocês usarem a calculadora aí, vai ser 160 kN vezes metro. Tá? Essa é a unidade de momento fletor, 160 kN vezes metro. Esse é o esforço máximo que está ocorrendo de flexão nessa viga.
Então, eu vou usar esse valor aqui para determinar qual é o esforço de tração na parte de baixo da viga e compressão na parte de cima da viga. Tá? Vamos lá, vamos voltar para a seção transversal aqui. Olhando a seção transversal da viga, eu tenho um eixo aqui, que é a minha linha neutra. Então, eu tenho uma distância aqui até aqui, que é o meu H sobre 2, e daqui até aqui, que também é o meu H sobre 2. Né? A altura total é H. Então, a metade é exatamente H sobre 2, tá? Essa distância H sobre 2 aqui, ó, eu vou chamar de Y, tá? Y. Então, eu tenho o momento fletor que está atuando, fazendo com que essa parte superior da viga comporte-se com, quando ela é biapoiada, compressão, e a partir da linha neutra, a parte de baixo está sob tração. Então, como é que eu encontro essa força que está agindo aqui de compressão e de tração? Então, eu vou analisar a área, essa área aqui, ó, acima da linha neutra, assim como vou analisar essa área abaixo da linha neutra, ok? Então, qual é o esforço que eu estou analisando? Momento fletor, ok? Quais são os dados que eu tenho? Eu quero analisar a parte de cima da viga e eu quero fazer a relação com o momento de inércia, tá? Ou seja, quando eu tiver esses dados aqui, ó, momento fletor, a área que eu estou analisando, se é a área que está sobre compressão ou a área sobre tração, e a inércia completa, porque eu sempre tenho que analisar a inércia, porque eu quero saber como está distribuída a matéria e, com isso, como estão agindo as tensões de compressão e de tração. Essa fórmula aqui, ó, momento vezes a profundidade dessa linha neutra aqui, ó, dividido pelo momento de inércia, é exatamente a minha tensão máxima, sigma máximo, tá? Eu, a partir dessa equação aqui, eu consigo dizer quanto de esforço está indo para o concreto, quanto de esforço está indo para essa parte do concreto e quando, já fica a dica para vocês, quando nós estivermos dimensionando estruturas de concreto armado, a gente ignora o esforço que o concreto resistiria e diz que apenas as barras aqui, ó, é que resistem aos esforços de tração. Tá? Mas isso aí, futuramente, a gente vai verificar. Tá bom? Então, veja, não é uma equação tão difícil. Tá? Eu relaciono o momento externo que está agindo na estrutura e quero analisar essa área aqui e como a inércia atua de forma a distribuir os esforços da minha seção transversal. Olha essa fórmula, tá? Que é o que eu coloquei aqui no nosso slidezinho, tá? Olha essa sigma aqui, ó, vai ser a fórmula que eu vou utilizar para encontrar os esforços de tensão na parte de cima e compressão na parte de baixo. Ok? Então, ó, esse momento, tenho esse Y, essa profundidade aqui, eu tenho, momento de inércia, eu tenho. Então, eu consigo encontrar qual é a tensão máxima nessa viga. Tanto compressão quanto tração. Você vai ver que os valores vão ser os mesmos. Tá? Só vai mudar um sinalzinho, porque eu quero dizer que quando é compressão, aí depende da literatura, tá, pessoal? Não é regra. Eu posso dizer que esforços de compressão são esforços negativos e esforços de tração são esforços positivos, tá? É o que vai mudar no sinal aqui, ó, tá? Sinal. Então, vamos ver, vamos fazer essa análise aqui. Então, eu tenho uma viga que é 20 por 40, ou 15 por 40, né? 15 por 40. Então, vamos achar já em relação ao eixo X aqui, ó. Em relação ao eixo X, qual é o momento de inércia desse perfil, tá? O momento de inércia dele. Então, em relação ao eixo X, essa é a base, essa é a altura. Lembrando que a fórmula é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Ou seja,
Base, 15. Altura, 40 ao cubo, dividido por 12. Quanto tinha dado lá? 80.000 centímetros a quarta. Centímetros a quarta. Por que a quarta? Porque é centímetros vezes centímetros ao cubo, né? Ok? Então, eu tenho a inércia. Vamos encontrar o momento fletor, que a gente já calculou. O momento fletor máximo é a carga multiplicado pelo vão ao quadrado sobre 8. Ou seja, a carga ela é 20 kN por metro. O vão é de 8 metros da nossa viga. Dividido por 8, a gente achou 160 kN vezes metro. Já achamos o momento de inércia, já achamos o momento fletor, falta a gente achar o Y. O Y é exatamente eu pegar o H e dividir por 2. Ou seja, o H é 40, por 2 eu tenho que essa minha profundidade da linha neutra é de 20 centímetros. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, professor, pode seguir. Então, vamos lá. Ok. Qualquer coisa, pessoal, pode gritar aí, tá? No professor, não estou entendendo, não foi, repete. Tá? Que eu sei que é um assunto assim um pouco complicado, porque vocês não tiveram teoria ainda. Eu sei, eu tenho essa consciência, tá bom? Vamos prosseguir, então. Então, eu já tenho meu momento fletor, já tenho todos os dados. Então, qual é a tensão máxima nesse meu perfil? Vamos achar a tensão de compressão. Então, eu vou colocar um menos. Momento fletor, multiplicado pela profundidade da linha neutra, dividido pelo meu momento de inércia. Menos momento fletor 160. Falta fazer uma coisa aqui. Eu estou com unidades, vamos tratar das unidades aqui para a gente não se confundir. Aqui eu tenho centímetro, aqui eu tenho metro, tá? Para a gente não sair confundindo as coisas, eu posso transformar tudo em metro ou em centímetro. Vamos transformar aqui em centímetro, tá? Pra gente... Então, vamos lá. O meu momento fletor máximo foi de 160 kilonewtons vezes metro. Então, metro é 10 ao quadrado centímetros, né? Então, eu vou fazer isso aqui, o meu momento máximo vai ser 160 vezes 10 ao quadrado. Aí eu transformei em kilonewtons vezes centímetro. Dá 16.000 kilonewtons vezes centímetro. Ok? Então, agora eu tenho todas as unidades já. Centímetro, tá? Para a gente fazer, aqui está em kilonewtons vezes centímetro, aqui está em centímetro, aqui está em centímetro a quarta. Então, eu vou só substituir os valores agora. Qual a tensão máxima de compressão? Lembrando que aqui é compressão porque eu coloquei... Eu estou dizendo que quando é compressão, é um esforço negativo, tá? Compressão. Menos momento fletor, 16.000, vezes profundidade da linha neutra, 20 centímetros, né? E meu momento de inércia foi 80.000 centímetros a quarta. Isso vai me dar... Façam aí, pessoal, quando eu não fiz, tá? 16.000 vezes 20... dividido por 80.000. 4. 4 o quê? 4 kilonewtons por centímetro quadrado. A unidade está estranha, né? É bom a gente transformar para, toda vez que a gente estiver falando de tensão, de compressão, de tração, transformar para MPa, tá bom? Lembra da aula passada, quanto que era kilonewton por centímetro quadrado? Se eu colocar, vou chamar aqui o nosso conversor, que eu uso bastante ele, para mostrar para vocês como é que eu faço essas conversões. Eu uso esse site aqui. Então, eu quero a unidade de pressão. Eu quero transformar de kilonewton por centímetro quadrado, tá? Para MPa, megapascal. Aqui o megapascal. Então, eu peço a conversão. Olha lá, 1 kilonewton por centímetro quadrado é igual a 10 megapascal. Então, eu vou multiplicar por 10. Tá? Para transformar para MPa. Então, cadê o... Aqui. Então, eu vou transformar... A minha tensão máxima, então, vai ser 4 vezes 10
40 megapascal de tensão de compressão, ok? Então, eu achei qual é a tensão que está comprimindo a minha viga. Essa parte superior aqui, ó, ela está sujeita a uma tensão de 40 MPa. Embaixo, pessoal, vai ser a mesma intensidade, só que de tração. Quer ver? Vamos fazer aqui. Então, eu quero agora analisar a tensão máxima de tração. Vai ser um esforço positivo, tá? Porque eu disse que tração eu nomeei como positivo. Mesma coisa, momento vezes a profundidade da tua linha neutra dividido pelo teu momento de inércia. Ou seja, momento 16.000 multiplicado pelo teu profundidade da linha neutra 20 dividido pelo momento de inércia 80.000. Vai ser o mesmo valor, tá? Só que a gente já sabe que embaixo a gente está com tração. 40 MPa de tração, ok? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Encontramos quais são os esforços que estão esforçando internamente o meu concreto e o meu aço. Na verdade, em cima e embaixo, vamos dizer que é concreto, então não vamos mexer com aço agora. Então, aqui, os esforços de compressão têm uma magnitude, compressão 40 MPa, e embaixo de tração também de 40 MPa. Ok? Professor, Pode falar? com relação à compressão ser negativa e tração positivo, isso é dado na questão, a questão dá, no caso, ou é algo assim que sempre vai se repetir, é uma regra? Você, como o projetista, como o profissional, você vai... É só uma nomenclatura, tá? Porque eu sei a intensidade. Para eu dizer que é compressão, eu estou dizendo que as moléculas estão sendo comprimidas, então é um esforço, é como se fosse um esforço negativo, tá? E quando elas tentam se afastar, é o inverso, ou seja, só nomeei, tá? Você pode encontrar literaturas em que inverte, ele chama de positivos esforços de compressão e negativos esforços de tração. É só uma questão de nomenclatura. Entendi. Tudo bem? Tudo bem? Ah, professor, não estou satisfeito. Vamos entrar com esses dados no nosso software de auxílio, tá? Que é o MD Solids. Vou chamar o MD Solids. Vou chamar aqui, ó, o módulo Flexure, que é a flexão, ok? Flexão. E vou colocar os dados aqui dessa minha viga. Qual é a seção transversal? Tá? Então, vou pedir aqui uma seção transversal simples, retangular. Qual é a unidade? Milímetros? É porque ele tem só milímetros e polegadas. Então, eu vou colocar em milímetros aqui. Se são 15 centímetros, vão ser 150 milímetros. A altura da nossa viga é 40 centímetros, que vai dar 400 milímetros, tá? Eu posso ainda verificar o módulo de elasticidade, não tem problema, eu vou colocar aqui em MPa, né? Já que é concreto, lembra da aula passada, 28.000 MPa. Vou computar, ou seja, calculei. Lembra que a gente calculou o momento de inércia? Olha aqui, ó. Só que está em milímetro, tá? Só está em milímetro, mas dá os 80.000 centímetros a quarta, ok? Lembra que a gente calculou a profundidade da linha neutra? Ele te dá aqui, ó. Tá? Só está em inglês, tá? Mas da face inferior até o centroide, tá? Os 200 milímetros, que são 20 centímetros. Uma coisa interessante, o nosso momento de inércia está aqui, tá? Ele te dá outras informações importantes sobre a seção transversal que nós vamos ver ao longo do curso. Para essa aula, eu só preciso me preocupar com o momento de inércia e com a profundidade da linha neutra. Tudo bem até aqui, pessoal? Depois a gente vai ver tudo isso aqui, momento polar de inércia, quando a gente estiver tratando de rotação, ok? Ok, então ele já computou. Vou voltar aqui, back. Por que não voltou? Tá aqui, voltou. Agora eu quero dizer assim, qual é a força? O momento fletor que está agindo na nossa viga. Vou só mudar a unidade, kilonewtons
colocar em metro mesmo. Oi, filho. Eu não sei onde está, não. Está aqui. Tá? Momento fletor, eu posso entrar tanto em quilonewtons vezes metro, quanto centímetro, tá? Vou manter a unidade de quilonewtons vezes metro, foram 160, né? O nosso esforço cortante, a gente não analisou, mas puxando da aula passada, ele foi da... Vamos, força axial, não preciso. Aí eu vou pedir para ele me calcular agora. Veja que ele colocou a seção aqui em MPa, as tensões, tal, e mandei ele calcular, certo? Ó, normal stress, ou seja, esforços de compressão e de tração. Olha aqui, ó. Veja que, lembra que eu pedi para colocar menos quando for compressão? Então, ele colocou aqui, ó, menos 40 MPa. Olha só o gráfico, como ele está se comportando. Chegou na linha neutra. Veja que ele zera e inverte. E embaixo, os mesmos esforços, ou seja, a mesma intensidade de 40 MPa, só que agora em esforços de tração. E veja que está positivo. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, estamos corretos quanto ao cálculo, tá? Eu posso analisar também quando os esforços de cisalhamento, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Ou às vezes a gente pode até fazer nessa aula mesmo. Esforços de cisalhamento. Olha o que acontece. Olha como é que está se comportando esse gráfico aqui, ó. Quando é esforço de momento fletor, não tem esforço nenhum na linha neutra, quando é momento fletor. Quando eu analiso o esforço cortante, os esforços são máximos na linha neutra, tá? Por isso que eu jamais vou dispensar o uso de estribos em vigas, ok? E a gente vai ver isso futuramente. Tá? Quem vai combater isso aqui vão ser os estribos. Ok, pessoal? É que ele me fez o cálculo que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter que achar essa intensidade aqui de tensão, que é o tal, é a segunda parte da nossa aula. Essa equação aqui, ó. Tá? Sigma quer dizer os esforços de momento fletor causam tensões internas na viga de compressão e tração, que eu encontro os valores através dessa fórmula, e os esforços de cisalhamento, ou seja, o cortante, eles vão também estressar essa nossa viga, só que aí eu vou utilizar uma outra formulação aqui, que a gente vai já conversar sobre ela. Até aqui, alguém tem espaço para falar, para criticar, para comentar, para chorar, para sugerir? Fica aberto aí o canal para vocês, pessoal. O que vocês têm a me dizer? Estão tendo muita dificuldade? Eu estou tendo uma dificuldade de entender. Mas, assim, respondendo as perguntas, tá tudo bem. É porque, tipo, alguns termos eu não conheço e a gente é teórico, né? Aquela parte que faltou, aquela aula que o senhor disse que era bom a gente ter, né? Para a gente ter uma compreensão melhor. Mas tá indo empurrando. Eu fico, ao mesmo tempo com a sua fala, eu fico feliz e fico triste. Feliz porque, de alguma forma, está indo. Eu sei de toda a dificuldade que é. Se já é um curso, no curso normal já é difícil, tá? Imagina com todas as dificuldades que a gente está tendo aí de pandemia, de grade que não tá bem clara. Mas fico triste por causa disso, porque eu vejo que, de alguma forma, vocês estão sendo prejudicados. Mas não é momento para a gente chorar, não. É momento da gente vencer a batalha aqui. Até aqui, pessoal, encontrar esforços de que, quando essa minha viga está sujeita a um momento fletor, surgem tensões em pontos diferentes da nossa viga, que são compressão, as moléculas estão sendo comprimidas, estão tentando se aproximar umas das outras, e tração, o inverso, elas estão tentando se afastar. Tá? Agora a gente vai... Vocês querem fazer um intervalo ou podemos continuar? Deixa eu ver.
Eu acho, vocês têm dúvida ainda no que é o esforço cortante, pessoal? Vocês têm alguma dúvida que tipo de carregamento é esse? De esforço, desculpa. Se quiserem, eu tento desenhar aqui para ficar bem melhor explicado, tá? Deixa eu explicar aqui rapidinho, pessoal, o esforço cortante para vocês. Ele é um esforço, quando eu submeto a minha estrutura a um carregamento externo, posso ter uma laje aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui é a nossa viga, tem aí uma certa dimensão. Eu coloco sobre essa viga uma laje, uma alvenaria. Se eu fosse analisar agora internamente o que está acontecendo aqui, vamos dizer que eu fiz um corte aqui, ó. Cortei a estrutura, e aí eu vou só puxar esse cara aqui, como se eu estivesse olhando agora assim, feito um corte, bem aqui. E aí, ó, o que está acontecendo? Todo esse carregamento, laje, pessoas, móveis, alvenaria, todo mundo concorda que eles estão empurrando essa estrutura para baixo? Tá? E o pilar, ele faz o contrário. O pilar, ele tenta empurrar essa estrutura para cima, tá? Nessa direção aqui, ó. Então, isso é o que a gente vai chamar de cortante, tá? Então, o pilar está tentando empurrar para cima e, ao mesmo tempo, toda a estrutura está tentando ir para baixo. Se eu fizer um corte, tá? Se eu fizer um corte em algum ponto aqui, ó, eu vou verificar aqui, ó. Vamos lá. Toda a estrutura, então, quer descer e o pilar sobe, né? Então, eles tentam empurrar a estrutura para cima. Esse é o que a gente vai chamar de esforço cortante. Então, vamos dizer aqui, ó, se o pilar está reagindo, todos esses esforços aqui, ó, estão, de fato, tentando fazer o inverso. Eles estão tentando subir aqui, ó. Quando eu fizer um corte, essa parte da estrutura tentaria ir para baixo. Então, eu vou afastar aqui. Digamos que, então, ó, está acontecendo isso aqui. Esse carinha aqui, ó, ele fez isso aqui, ó, tenta fazer isso aqui, ir para baixo, e essa parte está tentando fazer o contrário, ir para cima. Esse movimento aqui, ó, uma parte da estrutura quer ficar parada, a outra imediatamente ao lado quer descer, é o que a gente chama de esforço cortante, tá? É como se fosse uma tesoura. A tesoura, uma parte vai para cima, a outra vem para baixo e ela corta o material ali que está ao meio. É o que acontece aqui. É o fenômeno que a gente chama de esforço cortante, tá? Então, de um lado, as moléculas querem ir para cima e onde eu fiz o corte, onde eu estou analisando, eu vou ver que as moléculas imediatamente ao lado, elas querem descer por causa dos carregamentos que estão agindo aqui em cima, tá? Então, esse esforço cortante, que a gente chama de cisalhante também, é o que ele causa um estresse na estrutura. É o que a gente vai verificar agora. E esse estresse, esse tal, né, eu uso a letrinha grega tal, ou seja, essa tensão de cisalhamento, deixa eu até colocar aqui quem é esse cara, a tensão máxima de cisalhamento, ela é fruto dessa fórmula que eu mostrei para vocês aqui. V é o esforço cortante, vou nomear, tá tudinho para vocês, vou colocar aqui. Já coloquei esforço cortante na estrutura. O Y' é a distância entre as áreas, que eu vou já mostrar para vocês. A A' é a área da figura que eu vou mostrar para vocês. O Q é o momento estático de área, que é o produto do Y' pelo A', vou já mostrar. E T é a espessura da minha viga, tá? Espessura da minha viga que é de 15 centímetros. Então, a gente vai verificar que existe uma tensão máxima de cisalhamento ali, que é dessa ordem aqui, se eu não usei nada errado aqui nos valores. A gente vai já ver se está errado ou não. Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai analisar esse esforço cisalhante, tá? Então, eu estou com a minha estrutura lá, parte da estrutura quer subir e a parte imediatamente quer descer, tá? Então, isso eu chamo de cisalhamento ou esforço cortante. É o mesmo efeito, tá? Esse esforço cortante também estressa a nossa viga. Então, eu tenho... Deixa eu desenhar aqui em retângulos melhores. Fica melhor. Retângulo, a nossa viga. Ok? Eu quero analisar o que esse esforço de cisalhamento está fazendo. De novo, ou na parte superior ou na parte inferior. Ok?
Então, vamos lá, vamos escolher a parte superior para fazer a análise, tá? Então, se a gente escolhe essa parte superior, eu vou ter uma nova figura aqui, ó, que é essa figura aqui que eu vou colocar colocar de azul aqui por dentro, tá? Então, eu vou ter uma figura, ó, que é essa parte aqui, essa figura em azul, que está acima da linha neutra. Então, essa figura passa a ter propriedades únicas dela mesma, que são, ela passa a ter novamente uma linha neutra dela, e essa distância entre a linha neutra, ou seja, a linha neutra em vermelho da minha figura que eu estou analisando em relação à minha seção total, essa distância aqui, ó, é o que eu vou chamar de y', tá? Ou seja, a distância entre o centro de gravidade da figura analisada em relação à tua seção total. Esse é o que eu chamo de y', distâncias entre linhas neutra. Ok até aí, pessoal? Da mesma forma, essa figura em azul, ela tem uma área. A área dessa figura em azul vai ser a base da minha viga multiplicado pela altura aqui, ó, que é h/2, ou seja, é o y, né? Sem o linha, tá? Se você lembrar aqui, a gente fez aqui, ó. Eu chamei de y a metade da minha altura total, tá? Então, y' é a distância entre linhas neutras, a linha neutra da figura analisada em relação à seção total. A área, que eu chamei de a linha aqui, ó, a linha é essa área dessa figura aqui, ok? E esse meu momento estático de primeira ordem é exatamente a multiplicação dessa minha linha, essa área da figura, multiplicado pelas distâncias da linha neutra da área e a minha seção transversal total. Tudo bem aí? Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos, tudo bem. Eu repito, não tem problema. Tá? Por quê, pessoal? O que eu quero, por exemplo, eu posso fazer a análise das tensões nessa viga em qualquer ponto que eu quiser. Ok? Se eu quiser analisar exatamente na linha neutra, eu vou ter uma área acima da linha neutra. Se eu quiser analisar as tensões que estão surgindo nessa minha viga, vou desenhar de novo a viga, linha neutra, e eu quero analisar a tensão que está surgindo nesse ponto bem aqui, ó. O que eu preciso fazer? Desenhar uma linha aqui, ó. Então, eu vou ter uma área aqui, ó. Tá? Uma área. Tá? Então, bem nesse ponto aqui que eu quero fazer a análise, eu tenho uma área acima dele, e essa área tem a sua própria linha neutra. Então, qual é a tensão que eu tenho nesse ponto aqui? Eu tenho que verificar qual é a área dessa figura acima do ponto, qual é a distância da linha neutra dessa figura em relação à linha neutra da minha seção total, ok? É isso que eu estou tentando explicar. Então, eu posso analisar também abaixo da viga, não tem problema, você analisa onde você quiser essa tensão. Bem aqui próximo da linha neutra, mais abaixo ainda, ou bem lá bem na fibra última da minha seção. Eu analiso as tensões em qualquer ponto da minha viga, desde que então, naquele ponto, eu tenho que determinar que eu tenho uma área acima ou abaixo daquele ponto. Vamos dizer que eu quero analisar esse ponto eu vou chamar ponto alfa. Esse ponto alfa aqui. A coordenada desse ponto, ela é dada em função da área abaixo desse ponto, ou seja, toda essa área aqui, ó, tá? Aqui abaixo, toda essa área, tá? Essa área tem a sua própria linha neutra. A linha neutra dessa área aqui, que está abaixo do ponto alfa, também vai ter uma distância aqui, ó, em relação à linha neutra da minha seção como um todo. Tá? Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui. Qualquer ponto você pode analisar da estrutura, tá? Aqui em cima, aqui, bem aqui onde eu estou querendo analisar, na linha neutra, como eu falei, que é onde
o cisalhamento ou cortante vai ter os esforços máximos. Então, se o esforço máximo é bem aqui na linha neutra, não tem necessidade para eu analisar aqui, porque ele vai diminuindo ou aqui, como eu mostrei no MD Solids. Olha só, esse shear stress quer dizer esforço cortante, tá? Veja que ele é máximo na linha neutra e ele vai decaindo conforme eu vou subindo na viga ou da mesma forma descendo. Eu posso, então, analisar, ó, o MD Solids me permite subir essa linha neutra aqui, ó, para cá, tá? Para cá, para baixo. A gente vai ver um exemplo, tá? Deu até diferente, olha só. Vamos ver o que eu posso ter errado aqui. Vamos lá. Ele está me dizendo aqui que o momento estático é 3... eu errei aqui em alguma coisa. Eu encontrei um de 4. O que será que está errado aqui? Vamos lá, vamos verificar. O esforço cortante, 80 kN, a gente retirou do exercício anterior. A distância entre a linha neutra da figura. Então, se a minha viga tem... Aqui é a minha viga mesmo, tá? 15 por 40. Eu estou analisando essa área aqui. Eu vou colocar até numa cor diferente. Já que eu quero analisar exatamente um ponto aqui, então qual é a área que está acima desse ponto? Essa área aqui. Essa área... tá. Eu já sei o que eu errei. Ela também tem a sua linha neutra e ela também tem a sua área. A distância entre essa linha neutra e dessa área em vermelho em relação à seção como um todo isso aqui total é 40, então aqui eu vou ter 10, 10, tá? Então, essa minha distância y' é 10 centímetros. Vamos ver o que eu errei aqui. Esse y aqui... Aí, pronto. Olha lá, tensão máxima de cisalhamento bem no meio da viga aqui, ó. Bem aqui nessa linha neutra, eu tenho um esforço máximo de que tenta rasgar a viga da ordem de 0,2, não coloquei a unidade, quilonewton por centímetro quadrado. Só verificar se a gente está com as unidades centímetro, quilonewton. Ok. Nos MD Solids, não. Posso estar errando algum valor aqui. A área é 300 centímetros quadrados, está correto. Aqui, ó, eu tinha errado aqui, tá? Eu estava usando libras. Isso aqui, eu entrei errado aqui. É quilonewton. Então, ó, veja lá, ó, 2 MPa, que se eu pegar esse carinha aqui, está em quilonewtons por centímetro quadrado, então o meu tal vai ser multiplicado por 10 para transformar para MPa. Tá? Aqui é o convertido. Vou pegar para esse cachorro aqui. Então, a gente acabou de encontrar qual é a tensão que tenta rasgar essa viga bem aqui na linha neutra, tá? Ele é bem baixinho, né? Mas ainda assim ele precisa ser reconsiderado, de 2 MPa, ok? Essa tensão ela é resistida pelos estribos, por isso que nos estribos a gente pode colocar barras de 5 milímetros, 6 milímetros, tranquilo, porque elas resistem a esses esforços, tá? Lembrando, o concreto a gente tem que ignorar ele quando a gente estiver tratando de projeto de estruturas de concreto armado, a resistência dele à tração. Em alguns casos a gente considera, mas na maioria das vezes, em flexão de vigas a gente desconsidera e deixa que apenas as armaduras trabalhem ali, tá? Veja aqui, o momento estático de primeira ordem, né? Ou seja, o momento de área, tá aqui, ó, só está em milímetro, tá? A gente acertou. O esforço cortante causa um esforço de cisalhamento de 2 MPa no meio aqui do vão, no meio da viga, desculpa, bem na linha neutra. Se você quiser analisar qualquer outro ponto aqui, a gente pode analisar, é só subir essa linha neutra aqui, tá? Até aqui, ok. Eu vou só melhorar essa diagramação aqui, tá, pessoal? Eu vou lançar para vocês aí no AVA e no canal.
Alguém, pessoal, quer fazer algum comentário, alguma sugestão, pergunta? Alguém ficou com dúvida ainda? E aí, pessoal? Que bom que tá todo mundo aí. Vocês estão acompanhando, né? A galera está vindo em peso. Então, vamos fazer um exercício resumo aqui do que a gente viu até agora. A gente pode até, eu posso até imaginar, sugerir uma nova estrutura aqui com um novo carregamento, biapoiada, vamos dizer que é uma ponte, um viaduto, não sei, de 10 metros de vão e uma carga aqui de 30 quilonewtons por metro. Vamos dizer que essa nossa a seção dela seja de 15 por 50 centímetros, tá? Ok? Então, vamos fazer a análise dessa estrutura aqui. Ela está carregada aqui, já veio os carregamentos de laje, alvenaria, tudo aqui sobre a nossa viga. Eu imaginei que ela pode ter uma seção de 15 por 50 e vou analisar todos os esforços que vão surgir na nossa viga, devido ao momento fletor e devido ao esforço cortante, tá? Então, vamos lá. Então, se eu pegar as equações que a gente já tirou da estática, fazer a análise aqui, ó. Eu sei que o somatório das forças na horizontal tem que ser 0, o somatório das forças que agem na vertical tem que ser 0, o somatório dos momentos fletores em algum ponto da estrutura que eu chamei de x tem que ser 0. Como não existem forças na horizontal, eu vou já desconsiderar essa equação. Eu tenho forças, sim, na vertical, que são... Então, eu tenho uma estrutura, um apoio aqui, outro apoio aqui. Então, eu tenho uma força vertical de baixo para cima, que eu vou chamar de reação em A. Eu tenho uma força vertical de baixo para cima, que eu vou chamar de reação em B. E eu tenho um carregamento de 30 quilonewtons por metro, que eu posso simplificar, que são 30 quilonewtons a cada metro, e a viga tem 10 metros, então eu vou fazer 30 quilonewtons vezes metro, vezes 30 quilonewtons por metro, vezes 10 metros, metro vai cancelar com metro, eu vou ficar aí com 300 quilonewtons. Aplicados onde? Se ela é uma viga linear, está bem distribuída, está bem no meio, está concentrada bem aqui no meio. Eu posso fazer a análise dessa forma também, tá? Então, eu vou ter essas... Eu fiz uma simplificação aqui, tá? Ou eu posso analisar a estrutura dessa forma também. Ou a gente vai fazer as duas formas. Então, vamos lá. Vou só redesenhar a estrutura. Força em A. Reação em A aqui que eu chamei. Reação em B. E o meu carregamento aqui de 30 quilonewtons por metro. Então, vamos lá. Eu sei que RA mais RB menos 300 tem que dar 0. Ou seja, lembrando, tá? De baixo para cima, eu digo que é uma força positiva. De cima para baixo, eu digo que é uma força negativa, tá? Então, por isso que, ó, esses 300, eles agem no mesmo sentido da gravidade. Então, por isso que eu coloquei o 300 negativo aqui, tá bom? Então, eu vou simplificar a minha equação aqui. RA mais RB tem que dar 300 quilonewtons. Então, eu tenho aqui uma equação aqui que eu ainda não consigo resolver, porque eu tenho duas incógnitas, RA e RB. Então, vamos para a equação dos momentos. A soma... Isso aqui é sigma, tá? Deixa eu melhorar esse meu sigma aqui. Sigma, ou seja, a soma dos momentos em... B. Vamos fazer aqui em B. Tem que ser 0. Quem causa momento nessa estrutura? Então, eu peguei a minha estrutura, tenho a reação em A aqui, tenho o meu B aqui, que eu criei uma rótula, aqui é o meu B, tenho uma reação em B aqui, que ela não vai causar momento,
Porque como ela chega exatamente no ponto, ela tenderia apenas a empurrar o ponto e não a girar o ponto, né? Porque momento sempre tem que ser uma força multiplicado por uma distância. Se a distância dessa reação aqui no ponto é zero, que ela está no ponto, então o momento é zero, tá? Então, quem gira essa estrutura? RA tenderia a girar ela no sentido horário, e a força que está sendo aplicada aqui, de 30 a cada metro, ela tende a girar a estrutura no sentido anti-horário. Então, eu tenho essas duas variações aqui. Então, o somatório dos momentos aqui é zero. Lembrando que momento é força vezes distância. Então, vamos lá. Força, RA. Qual é a distância da força RA em relação a B? É a distância de 10 metros, né, pessoal? 10 metros. Então, vou colocar aqui. 10. Se tende a girar em sentido horário, eu vou chamar de positivo. Se tende a girar em sentido anti-horário, eu vou chamar de negativo. Então, aqui ficou positivo. Essa força que vem de cima para baixo, então, já vou colocar menos. Qual é a intensidade da força? São 30 kilonewtons cada metro. Então, vou colocar 30. Vezes a distância, vezes a magnitude da força, né? Ou seja, ela está distribuída a cada metro e são 10 metros. Então, vou colocar 10 aqui. Vezes o ponto de aplicação dessa força. Lembra que a gente simplificou? Que ponto é esse? Se daqui até aqui são 10, então daqui até aqui são, valendo um chocolate, 5. Ok? É o ponto de aplicação da força. O vão dividido por 2. Força vezes a magnitude dela ao longo de 10 metros, vezes 10 sobre 2, que vai dar os 5, tá? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, isso quer dizer que a minha reação em A vezes 10 menos 30 vezes 10 vezes 2, 300 vezes 30 vezes 10 vezes 5 vezes 2 vezes 5, né? 10 dividido por 2. Alguém que entra na live, tá valendo. 30 vezes 10 vezes 10 sobre 2 vai ser 1.500. Tudo isso tem que ser zero. Então, isso quer dizer que a minha reação em A é 1.500 dividido por 10, que dá 150 kilonewtons. Então, vou voltar naquela equação, aqui, ó. RA mais RB dá 300. Se eu achei RA, falta só eu achar agora RB. Onde eu faço aqui, que acabou o número de RA mais RB tinha que ser 300 kilonewtons. E eu já achei RA, deu 150, mais RB. Isso quer dizer que essa minha reação em B, 300 menos 150, só trouxe ele para cá, para esse lado, RB também é 150 kilonewtons. Por que é um igual ao outro? Porque a minha carga ela está distribuída linearmente ao longo de toda a viga, tá? São 30 kilonewtons por metro e não tem nenhuma outra força aqui agindo, tá? A gente vai ver que tem algumas estruturas que sim, tem uma força concentrada, às vezes aqui, às vezes muda, às vezes, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, tá numa estrutura, ó, onde aqui eu tenho uma carga e aqui eu tenho uma carga que é 2 vezes essa carga, então ela varia, tá? No caso, esse carinha aqui estaria bem mais sobrecarregado do que esse, né? Então, como ela está carga única e linearmente distribuída, isso quer dizer que cada apoio absorve metade desse esforço. Beleza? Então, eu tenho, redesenhando a estrutura, eu tenho isso aqui. 150 kN aqui. A carga distribuída. 150 kN aqui. E um vão de 10 metros. Todo mundo entendeu o que foi feito?
Então, eu tenho aqui, ó, esse valor aqui já me dá qual vai ser o esforço cortante na minha viga. Esse vai ser o esforço cortante máximo que vai agir na viga, 150. Mas eu tenho que achar o momento fletor máximo, tá? Que é quanto? Lembra da equação que a gente já viu hoje nessa aula? Momento fletor máximo em uma viga sujeita a um carregamento linearmente distribuído é a carga multiplicado pelo vão ao quadrado dividido por 8. Substituindo os valores, momento máximo nessa viga, carga 30, vão 10, eleva ao quadrado, divide por 8. Quem fez na calculadora achou 30 vezes 100 dividido por 8. 375 quilonewtons vezes metro. Vamos jogar essa estrutura no F-Tool para ver se a gente não errou nada. Estou chamando o F-Tool, lançar minha estrutura aqui, 0,10. Vou lançar a barra, vou lançar a vinculação, vou lançar a carga, menos 30, porque é de cima para baixo, está aqui. É só aumentar a leitura aqui para vocês lerem direitinho. Vou determinar o material que eu estou utilizando, é um concreto. Dá um nome aqui, tá? QQ. E a seção transversal é uma seção de 15 por 50. Retangular. Vou entrar com os dados aqui, 500 por 150, porque está em milímetros, tá? Escolho, aplico. Vamos lá, momento fletor. Opa, deixa eu salvar a viga. Eu estou na Resmate, tá certo. Essa é a aula 6, aula 5. Momento fletor, 375 quilonewtons vezes metro. E o esforço cortante, 150. Então, a gente acertou, tá? Voltando lá, ó, a gente achou um esforço cortante de 150, ó, 150 nos apoios, e um momento fletor máximo aqui no meio do vão, ó, de 375 kN vezes metro, que é o que está aqui. Vou mudar aqui, ó, momento, olha lá, ó, tá? Então, eu tenho já o momento fletor e o esforço cortante. Então, vamos fazer a análise interna da viga agora. Eu posso até usar esse carinha aqui como exemplo. Deixa eu só salvar como. Aula 5, exemplo. É uma viga de 15 por 50, né? O carregamento é de 30. O vão é de 10. Olha lá, ó. Momento máximo, ele já faz para mim automaticamente, 375. O esforço cortante eu não coloquei, né? Mas o esforço cortante, eu também tenho uma fórmula, tá? V, né? Esforço cortante é a carga vezes o vão dividido por 2, tá? Também é uma fórmula da teoria das estruturas. Tá? Olha lá, 150 quilonewtons de esforço cortante. Então, deixa eu colocar aqui, esforço. Vamos lá. Então, vamos analisar a tensão máxima que está surgindo nessa viga. Quem é a tensão máxima? Exagerei aqui no tamanho, deixa eu só mudar a cor. O tal máximo é a nossa fórmula. Momento máximo multiplicado pela profundidade da linha neutra dividido pelo momento de inércia em torno do eixo X. Momento máximo a gente já tem. Vamos analisar a profundidade da linha neutra. É só dividir. Agindo, se eu pegar, vou dividir aqui a minha viga ao meio, ó. Se ela tem, a altura total dela é 50, então quer dizer que o meu Y aqui, ó, daqui até aqui, vai ser 50 por 2, que vai ser 25, tá? Então, o meu Y, 25 centímetros. E faltou a gente achar, ó, nosso momento de inércia em torno do eixo X. Base, 15, né? Então, a fórmula é essa, base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, substituindo os valores, eu tenho base 15 centímetros, altura
50 centímetros ao cubo, dividido por 12. Fazendo a calculadora. 15 vezes 50 ao cubo, dividido por 12, 156.250 centímetros a quarto. Foi isso que o software nos deu aqui? Certo, ó, momento de inércia está certo, né? 156.250 centímetros a quarto. Então, se eu substituir os valores agora, ó, nessa fórmula, eu vou ter tensão máxima. Se eu quiser de compressão, eu coloco aqui menos, né? Então, vamos lá. Qual é o momento fletor máximo lá? 375. Ah, eu não fiz conversões, né? Momento máximo... Ó, tá em metro, a gente tem que converter para centímetro. Como é que faz a conversão? Se está em metro para centímetro, é multiplicar por 10 ao quadrado, tá? Só para fazer a conversão para centímetros. Vezes a profundidade da linha neutra, foi 25. Dividido por 156.250. Se a gente fizer esse cálculo, 375 vezes 10 ao quadrado, vezes 25, dividido por 156.250. Na minha calculadora deu 6 quilonewtons por centímetro quadrado. Lembrando que para transformar de quilonewton por centímetro quadrado para MPa, eu tenho que multiplicar por 10. Então, a tensão máxima em MPa é 60 MPa. Vamos ver o que o software deu aqui. A gente achou 6, está aqui, ó, 60 MPa. Que também vai ser 60 MPa de tração. Então, veja lá, ó, compressão, menos 60 MPa, tração, menos 60 MPa. Tá? Ah, não estou convencido de que está correto aqui, o professor pode ter errado. Então, vamos entrar no MD Solids. Ah, mudou uma coisa aqui, né? Ó. Mudou a seção transversal, então vamos mudar aqui, retangular. Ela virou de 150 milímetros, aqui virou 500 milímetros. Olha lá. Momento de inércia. Está em milímetros, tá? Mas está certo. Veja que está aqui em milímetros. Mas a gente fazendo a conversão. Distância, 25 centímetros, está correto. Computei, ok. Voltei. Agora eu vou entrar aqui, ó. Quanto que foi o nosso esforço cortante? Foi de 150 kN. Quanto que foi o nosso momento fletor máximo? 375 kN vezes metro. Vamos ver se está certo. Tem que dar quanto, pessoal? 60 MPa de tensão, de compressão de tração. Vamos ver se está certo. Acertamos, ó. Menos 60 MPa de compressão na parte superior da viga, menos 60 MPa de tração na parte inferior da viga. Está correto. Vamos ver como a gente acha os esforços quando a viga está sujeita àquele momento, aquele esforço de cisalhamento, que é o tal. Tal é o meu esforço cortante multiplicado pelo momento estático de área, dividido pelo momento de inércia em torno do eixo X, multiplicado pela espessura da minha viga, T, né? Então, vamos lá. Esforço cortante, tenho 150 quilonewtons. Momento estático, opa, a gente tem que fazer a análise aqui, então. Vamos lá, vamos analisar essa viga. Viga. Linha neutra. Nossa viga tem 50 por 15. Eu estou analisando o esforço que eu sei que é máximo na linha neutra. Então, acima da linha neutra eu tenho uma área. Tá? Que área é essa? É essa área aqui. Eu vou colocar de uma cor diferente para a gente fazer. A área é essa área aqui, ó, né? E essa área ela tem 25 de altura. Vou corrigir aqui. 25 de altura por 15 de largura. Então, qual é a linha, a área dessa figura aqui? Vou chamar de figura 1.
15 vezes 25, que vai dar 15 vezes 25, 375 centímetros quadrados. Qual é a distância da linha neutra dessa área que a gente fez a análise em relação à linha neutra da figura como um todo, da toda a minha seção transversal? É essa distância aqui, ó, que é, então, vou colocar aqui, ó, essa minha distância y linha, é a altura, que é 25, sobre 2, né? É isso aqui, ó. É esses 25 total, só que eu quero só metade, que é essa distância aqui, ó. Esse é o meu y'. Que isso vai dar 12,5 centímetros. Então, o meu momento de área, momento estático de primeira ordem, vai ser a linha multiplicado por y'. Isso vai me dar 375 vezes 12,5. 4.687,5 centímetros ao cubo. Então, momento... desculpa, esforço cortante, tenho 150 kN. Momento estático de área, tenho 4.687 centímetros cúbicos. Momento de inércia, a gente calculou, já tinha feito. Está aqui, 156.250. Tenho. A espessura da viga? Tenho, 15. Então, só tenho o trabalho agora de fazer substituição. O meu tal, a minha tensão máxima de cisalhamento na minha viga vai ser, quanto que foi o esforço cortante? 150 kN multiplicado pelo meu Q, que deu 4.687,5, dividido pelo meu momento de inércia, que foi 156.250, multiplicado pela espessura da minha viga, que é 15 centímetros. Tudo isso, eu estou fazendo na calculadora aqui, tá, pessoal? 250 vezes 15. 0,3, que fazendo a conversão, vou multiplicar por 10, vai dar 3 MPa de tensão de cisalhamento nessa viga. Vamos ver quanto que deu aqui. Vou baixar. Esforço cortante. Não é esse, é 150. Olha lá, ó, 3 MPa, tá? Não estou convencido, venho para MD Solids. Já tem os dados todos lançados aqui, ó, e vou só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Shear Stress quer dizer tensão de cisalhamento, tá? Olha lá, ó, 3 MPa. Então, está correto. Ok? Entendido aí, pessoal? Eu fiz um bem rápido. Lembrando, a gente vai ficar como exemplo aí, disponível no canal, para vocês acompanharem, fazer essa revisão. Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, o senhor vai disponibilizar esses exercícios em PDF, né? No AVA? Isso, ele está aqui, ó. Eu vou só gerar o PDF. Eu gero. Então, vai ter 3 PDFs lá para vocês. Tá? Um sobre o exercício anterior e esse também aqui, ó. Tá todos os dados aqui, que é esse exercício que a gente fez agora aqui. Tudo bem? Aí, claro, tem também os esforços quando eu tenho um pilar, né? A gente não fez, mas eu poderia ter um pilar sustentando essa viga aqui. Eu poderia ter um tirante aqui desse lado, né? Uma barra de aço aqui, como a gente fez no exercício. E analisar a compressão, né? A tensão nesse pilar, a compressão, ou seja, a deformação que ele vai sofrer. Mesma coisa na barra, eu tenho uma tensão nessa barra aqui, também tem uma deformação que ela sofre, mas a gente vai fazer também no desafio. A gente não analisou, agora a gente analisou só a viga, tá? As tensões que surgem internamente na viga. Uma coisa interessante que eu não conversei com vocês
é que essa tensão de 40 MPa, lembra da última aula? Se eu estivesse utilizando um FCK de 20 MPa, o que aconteceu com a minha estrutura? De 25 MPa. Se a minha estrutura resiste no máximo 25 MPa e o cálculo aqui está dizendo que a estrutura está sujeita a 40, o que aconteceu com a estrutura? Alguém quer responder? Olha só, se a gente está trabalhando, lembra da última aula? Eu disse assim, ó, vamos trabalhar com um concreto de resistência máxima de 25 MPa. O concreto resistiria a uma tensão máxima de compressão de 25 MPa. E a gente calculou que tem tensão de compressão de 40 MPa. O limite é 25, mas está atuando na estrutura 40. O que aconteceu com a estrutura? Posso responder? Pode. A estrutura colapsou, tá? Ela não resistiu. Se eu calculei que uma viga de 10 metros, não, do exemplo, né? Se uma viga de 8 metros, né? A viga tem 8 metros. Se essa viga de 8 metros, com essa seção transversal 15 por 40, eu vi que a tensão que está atuando na estrutura é uma tensão de 40 MPa. Se eu fiz um concreto de, no máximo, 25, colapsou, tá? O concreto esmagou, ok? Foi isso que aconteceu. Então, eu teria que aumentar a seção transversal. Eu vou fazer isso agora, rapidinho. Só aumentar aqui, eu vou salvar aqui com uma área diferente. Aula 5, tensões internas, alteração na área. Área alterada. Olha só, pessoal, eu vou mudar só uma dessas dimensões aqui, ó. Automaticamente vai ou aumentar ou vai diminuir essa tensão. Lembra quando eu falei que se eu estou aplicando uma força numa área e tensão é força sobre área, se eu aumentar a área, o que acontece com a tensão? Ela aumenta ou diminui? Tensão é força sobre área. Se eu diminuir essa área, o que acontece com a tensão? Não mexi na força. A tensão aumenta. Então, se eu pegar essa fórmula, força sobre área, e aumentar a área, o que eu faço com a tensão? O que acontece com a tensão quando eu aumento a área? Creio que caso oposto. A tensão diminui, correto? Vamos ver se a gente está com o raciocínio correto? Então, veja só. Eu estou com uma viga de 15 por 40 e ela está com uma tensão muito alta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar. Ó. Eu vou construir uma viga de 20 por 50. Se eu estou aumentando a área, a tensão tem que diminuir. Vamos ver se diminuiu? Não mudei nada aqui. Só melhorar aqui. Ó. Olha o que aconteceu com a tensão. Diminuiu. Entenderam o raciocínio? A gente estava com 40 MPa. Eu aumentei 5 centímetros na largura da viga. Eu aumentei 10 centímetros na altura dela. Eu diminuí bastante já a tensão. Foi de 40, diminuiu para 19. Para 20 praticamente. Entenderam o raciocínio? Entendido. Então, pessoal, essa relação área e como está distribuída a matéria na minha área, na minha seção transversal, vai influenciar demais em todas as estruturas que a gente vai dimensionar no curso, tá? Nas estruturas de concreto armado, estrutura metálica, estruturas de madeira, tá? Isso vai influenciar bastante. Então, essa relação, a força que eu aplico sobre uma determinada área, ela vai ser impactada diretamente da forma com que eu moldo esse meu elemento. Tá? Como eu dispus aí a base, a altura, e eu não tenho apenas
elementos retangulares. A gente vai ver que em estruturas metálicas a gente tem aí uma infinidade de shapes, de formas, e aí a gente tem que fazer essa análise de como as tensões estão influenciando nesse teu elemento. Tudo bem aí, pessoal? Entendido o raciocínio? Será que a gente pode encerrar? Vocês estão cansados? Vamos encerrar e vamos bater a cabeça depois dos exercícios. Tá ótimo. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Espero que vocês consigam aí desenrolar todas as atividades das outras disciplinas, aprender bastante aqui. Qualquer dúvida, a Jennifer pode passar o meu contato para vocês, pode me acionar a hora que for. Desejo a todos um ótimo fim de semana, bons estudos, bom descanso. Papai do Céu abençoe todo mundo aí. Até a próxima, tá bom? Amém. Obrigada, professor. Um abraço a todos. Boa noite, professor. Boa noite.